Olá, bem-vindo à videoaula sobre violão básico. Esta videoaula então será a videoaula número 1 e aqui eu vou estar apresentando os principais conceitos assim a respeito do instrumento. Então vamos lá aprender um pouco a respeito do violão. Bom, vamos começar pela anatomia do violão. O violão, ele tem algumas partes aqui que são interessantes de se destacar, né? Então, por exemplo, temos a mão, também chamada de cabeça, temos o braço, que é essa região aqui bem conhecida, também chamada de pescoço, como se fosse uma comparação mesmo com o corpo humano. Então, e a próxima parte seria o corpo do violão aqui, também chamado de peito. Então aqui você pode ver ele, né? Tanto de frente quanto de perfil. E existem algumas outras partes que são partes menores e que também possuem seu nome. Então vamos ver cada uma dessas partes aqui a partir de agora. Então, por exemplo, temos as tarraxas. E o que são as tarraxas? Bom, as tarraxas nada mais são do que pequenos ajustes ali que fazemos para esticar a corda. Então são pequenas, não vou chamar ferramenta, né? Vou chamar ali de um componente ali, né, do violão que faz o ajuste das cordas. Então, por exemplo, eu tenho aqui o braço de um violão, né, um violão velhinho. E aqui esse violão ele tem as tarraxas. E as tarraxas, ela é composta aqui por outras partes, que são esses pinos cilíndricos. Nesses pinos cilíndricos é onde vai estar sendo então enrolada a corda. Percebam que aqui existem algumas engrenagens e elas, através do giro da tarraxa, o cilindro é girado e as cordas são enroladas, ok? Esses cilindros eles têm aqui um furo onde você pode estar então prendendo a sua corda. Então, por exemplo, aqui, né, a parte de trás dessa cabeça do violão, do braço aqui, né? Aqui a gente pode ver o estilo de tarraxa. Essas então são apertadas. Perceba que são 6 tarraxas, então serão 6 cordas, né, no violão. E elas têm aqui um sistema de engrenagem. Esse sistema de engrenagem, né, então conforme você for apertando a sua tarraxa, a engrenagem vai girando e gira o cilindro juntamente com a corda. Existem vários tipos de tarraxas. Então, por exemplo, existe um outro tipo aqui, que é esses daqui. Eles são mais ovalados, né? Mas todos com sistema aqui de engrenagem. Este já é um outro que é mais voltado para violão folk ou violão de corda de aço. Ele não tem um sistema ali ele não tem um sistema de furos, né, como o outro. Esse outro aqui ele tem um vão, né? Deixa eu arrumar aqui. Cadê? Aqui, ele tem um vão, tá vendo? Esses daqui tem um vão. Aquele lá não, aquele lá ele já é aqui em cima diretamente, ok? Então é um sistema diferente, olha só. Na parte de trás o cilindro ele é todo fechadinho e as engrenagens ficam tudo guardadinho aqui. De certa forma é bom porque se faltar algum ou estiver estragado, é só trocar aquele específico. Bom, a outra coisa é a pestana. A pestana nada mais é do que
o apoio para as cordas na parte superior do braço. Então, você pode ver, por exemplo, aqui, temos um apoio para as cordas. E esse apoio, ele tem um certo espaçamento para as cordas, não é um espaçamento aleatório. E ele pode ser tanto de plástico, como pode ser também de osso. Então, vai depender do modelo do violão, né? Tem violão que já é planejado para ser utilizado com o de osso, e tem violão que já vem com o de plástico, né? Então, por exemplo, este daqui é um que vem com um plástico, ok? Deixa eu só mostrar aqui que isso aqui, olha, essa pestana, ela também é chamada de nut ou nut, né? E é interessante que é muito importante essa pecinha, porque é onde o som vai estar sendo transmitido para o corpo do violão, né? Principalmente, não na verdade somente aí, mas, como a gente vai ver depois, o rastilho, que é uma pecinha que fica lá atrás, que é uma branquinha também, ele é que transmite para o corpo do violão, para o tampo, o som, né? Através da vibração. Ok? Bom, isso aqui é um outro exemplo que eu estava mostrando. É um exemplo de uma pestana já velha aqui. E é uma pestana de plástico. Entretanto, percebam que essa pestana ela não pega diretamente as cordas desde aqui deste ferrinho, né? Existe um ferrinho anterior, que depois eu vou comentar a respeito dele. Ok? Então, essa seria a pestana. Bom, as próximas coisas seriam os trastes e as casas. Bom, os trastes e as casas, eles fazem parte do corpo do violão. Então, percebam que existem vários ferrinhos aqui, tá vendo? Ó, verticais. E esses ferrinhos a gente chama de trastes, ou também conhecido por trastos. E esses ferrinhos, eles estão igualmente na vertical, aqui na minha orientação, né? Ou seja, eles estão paralelos. Entretanto, eles não estão com o mesmo espaçamento. Percebam que aqui começa com maior espaçamento, perto do braço. Do braço não, da cabeça do braço, né? Da pestana. E depois ele vai diminuindo, diminuindo até chegar aqui no último traste. O espaçamento, esse espaçamento que eu estou me referindo entre um traste e outro é chamado de casa. Então é exatamente aqui nesse retângulo chamado de casa que você vai colocar o seu dedo na hora de tocar, ok? Então, é interessante também destacar aqui no braço do violão que muitos violões vêm com essas marcações. Por exemplo, essas marcações que estão aqui em branco. Elas são importantes porque estas casas servem de referência na hora de se tocar, né? Então, às vezes você está tocando uma nota e você quer tocar a próxima nota que é um tanto de casas depois. Por exemplo, 3 casas depois. Então, você pode ser ajudado por essas marcações. Caso o seu violão não tenha, seria legal você fazer algum tipo de marcação, né? Para inicialmente te ajudar. Então, perceba que aqui eu tenho a marcação na casa 3, depois na casa 5, 7, 9, 10, 11, aqui é 12, a casa 12 está com 2 marcações, né? É uma casa também de importância, e mais outras 2 aqui não muito utilizadas. Bom, outra coisa seria a tábua da roseta, né? A tábua da roseta, também chamada de tampo aqui,
é o que estamos vendo, é essa parte superior aqui do violão. Então, é uma das coisas mais visíveis quando a gente vê um violão. Outra coisa seria a boca, também chamada aqui de roseta, né? Que é essa arte feita ao redor desse orifício grande aqui no violão. Então, esse orifício aqui é chamado de boca, é onde aqui as cordas, então, transmitem o som, e o som faz aqui a ressonância na caixa. E a roseta seria a arte que está ao redor aqui da boca. Então, todos os violões assim, geralmente tem essa roseta, é algo muito antigo, né? E utilizado nos violões. Por fim, as cordas, né? Então, por exemplo, a corda, eu tenho cordas de nylon ou cordas de aço. A corda de aço, ela geralmente é toda de aço. Quando eu me refiro à corda de aço, são todas de aço. Esse aqui é um exemplo de corda de nylon. Então, a corda de nylon, ela não é toda de nylon. Existem alguns que são todos de nylon, mas geralmente as 3 primeiras, chamadas de bordões, são feitos de aço. E as 3 últimas aqui, com diâmetro menor, né, mais fininhas, são chamadas de primas e são as que são de nylon, ok? São as que são de nylon. Esse nylon, no caso aqui, ele é branco, né? Mas tem uns que são pretos, como por exemplo esta daqui, onde você tem aço e você tem aqui as cordas de nylon pretas. Perceba aqui, né, este violão que eu tirei a foto, tem um pedacinho aqui da roseta, que são umas artes. Vou voltar uma aqui agora para falar da de aço. Então, a corda de aço, ela é toda de aço. Então, aqui você tem os bordões, as primas, né, as mais finas. E isso aqui é aço. Olha, perceba que são metais, né, que estão brilhando até. Estão apoiados sobre uma parte do violão chamada aqui de rastilho. É onde está sendo apoiado então a corda, e é aquela que eu falei que transmite a vibração para o tampo ali do violão, e o tampo vai também transmitir ali o som dentro da caixa harmônica, né? Bom, então é isso aí. Outra coisa seria a ponte ou cavalete. Então, por exemplo, essa parte de madeira onde o rastilho fica é o que chamamos de cavalete, ou também chamado de ponte. E percebam aqui, né? Existe aqui o rastilho apoiando as cordas e o cavalete apoiando tudo. Ok? É até interessante porque cada violão ele tem ali o seu padrão de cordas, né? Então, tem violão que ele já é próprio para nylon, outros próprio para aço, e outros até conseguem ter os dois. Mas se você, por exemplo, coloca uma corda de aço num violão que é próprio para nylon, esse cavalete pode ser forçado demais, e aí o seu tampo ali do violão pode sofrer uma curvatura. Então é por isso que é importante a gente saber qual exatamente vamos utilizar. Aqui um outro exemplo, né, de cavalete, que é daquele violão mais velho. Perceba que este rastilho ele está bem velho, ele foi mal feito aqui também, porque aqui as cordas são apoiadas, né? Então não existe esse vão aqui que foi produzido. Olha que interessante também como as cordas são fixadas, né? Existe um nozinho aqui, né? Onde você amarra as cordas. Entretanto, existem cordas também que vêm com bolinhas, tá vendo? Olha, para você prender ali a corda.
Olha que interessante este também, que vem com uma argolinha e vem com uma espécie aqui de veludinho ou alguma coisa ali de cor, né? E aí, no caso, todas as cordas ficam com aquela coloração. Então, existem vários modelos. É legal que, assim, quando se compra um violão, a primeira coisa que precisamos fazer é levar o nosso violão ao luthier, que é aquele que arruma o violão, e o luthier ele vai trabalhar então neste rastilho. Ele vai reduzir o tamanho do rastilho de forma que a sua corda e o seu braço fiquem numa altura adequada. Senão, na hora de tocar, as cordas vão estar muito altas e você vai ter que fazer muita força. E isso vai atrapalhar seu desempenho no violão. Aqui um caso também de cavalete, né, menorzinho, de um violão de cordas de aço. E olha só, aqui dá para perceber melhor, né, o rastilho apoiando as cordas. Esse é um rastilho diferente, tá vendo? Olha. Para as cordas aqui primas, né, mais fininhas, existe até uma elevação aqui. E aqui, olha, as cordas são presas de forma diferente. Existe um pino que você remove e aí, assim, na hora de inserir a corda, você pega aquela bolinha da corda e aperta o pino. E o pino, então, vai prender essa bolinha da corda. E é assim que funciona, então, o sistema ali de prender as cordas. Bom, então eu vou deixar aqui uma tarefa para você. A tarefa é a seguinte: aprender os nomes das partes do violão, que eu ensinei aqui hoje, e ensinar a algum amigo ou amiga, né, algum conhecido, como é cada parte. Né? Então você vai ensinar, olha, essa parte do violão se chama assim, essa parte se chama assado. E desse modo você vai poder então memorizar melhor as partes do violão. Bom, então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Até mais.